Você já teve aquele sentimento de que estava sendo rejeitado por alguém? Pai, mãe, amigos, parceiro, parceira, ou enfim, qualquer pessoa que você quisesse atenção, por quem você tivesse um carinho. Você já se sentiu dessa forma? Você já sentiu que alguém não te achava o bastante, não te achava suficiente? Se sim, como você lidou com isso? Como isso te afetou? Como isso te afeta? Bora papear um pouquinho sobre como lidar com esse sentimento de rejeição de uma forma mais consciente. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Olha, como seres relacionais, é natural que a gente tenha uma necessidade de pertencimento. Acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem essa necessidade de pertencer, de se encontrar em grupos, em tribos, em relações. A gente quer ter aquele sentimento de esse é o nosso lugar no mundo, junto de outras pessoas. E aí, quando alguém decide que não quer estar com a gente, seja numa relação amorosa, numa amizade, num grupo familiar, né, o que for, pode vir esse sentimento de rejeição, de que há um problema com a gente que fez com que o outro não quisesse a nossa companhia, de que o outro não quisesse permanecer ali. Porque a gente sente a quebra desse vínculo, né? A gente sente a quebra desse pertencimento que a gente estava buscando, de uma possível conexão, de uma possível relação ali estabelecida. E aí vem esse sentimento de que, pera, tem alguma coisa errada então. Mas tá, e aí, né? O que a gente faz com esse sentimento? O que fazer se esse sentimento vier, afinal, pra gente de rejeição? Como lidar com isso de uma forma consciente? Primeiro de tudo, e que pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas é o que faz a gente começar a se distanciar da situação, do que de fato aconteceu, para enxergar isso melhor e lidar com isso melhor. É, em vez de falar, fulano me rejeitou, ah, eu fui rejeitado por ciclano, comece a usar eu me senti rejeitado. Quando você for falar sobre a situação, fala, eu me senti rejeitado porque aconteceu tal coisa. Eu me senti rejeitado porque eu tinha necessidade tal e não foi atendido. Eu me senti rejeitado porque eu tinha expectativa sobre tal coisa e isso não aconteceu. Então, quando você afirma a rejeição, ou seja, quando você fala eu fui rejeitado, você torna aquilo um fato e não mais um sentimento que você teve. Você torna aquilo uma verdade absoluta. E aí corre um grande risco de você se culpar e diminuir quem você é por causa disso. Diminuir todo o seu valor por causa disso. Agora, quando você fala eu me senti rejeitado e não mais eu fui, isso traz a consciência de que, pera, foi como eu me senti, mas não necessariamente é a realidade. Não reflete algo sobre mim. Isso não é sobre mim. Então, o fato de o outro não querer você na vida dele diz sobre quem ele é e o que ele quer, não é sobre você. E não, tá? Não significa então que o outro seja menor por isso. Não é pra cair também naquele lugar de diminuir o outro por não te querer. Porque aí a gente cai num outro extremo já, que é o da arrogância de achar que todo mundo precisa gostar da gente. E não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. É uma questão de preferências, de valores, de sonhos, de interesses. Você não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Se você parar pra olhar pro seu pra sua forma de encarar as pessoas, você vai ver que nem todo mundo te agrada também. Então, se nem todo mundo te agrada, por que você acha que você vai agradar todo mundo? É natural que a gente tenha compatibilidade maior com certas pessoas. E é natural que as pessoas tenham compatibilidade maior com certas pessoas também. E não, tá? Não ter, você ter consciência disso, né? Você tomar consciência disso, então, de que é sobre o outro, não sobre você, isso talvez não faça com que a tristeza diminua, né? Com que a tristeza ali por alguém que você queria estar perto, não querer estar perto de você, diminua. Mas se permita sentir, porque lidar de uma forma mais consciente com o sentimento de rejeição não significa que a tristeza vai embora do nada, do dia pra noite. Não significa bloquear isso, não significa estar feliz o tempo inteiro com isso, entendeu? É sobre você se permitir sentir, mas se permitir deixar que essa emoção flua, que essa emoção siga o fluxo dela.
Então, cuidado para não alimentar. Cuidado para não ficar nutrindo ali, ficar espetando aquilo, sabe? Nutrindo aquilo ali e tornando isso algo muito maior, né? E tornando isso pior do que algo maior, tornando isso sobre quem você é. Cuidado para não acabar fazendo com que isso cresça e se entranhe na sua percepção de si, em como você se vê, em como você se enxerga. Tá, entendi que não é sobre mim, mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu faço o oposto de tornar isso sobre quem eu sou? Questionando os seus pensamentos que vêm a partir desse sentimento de rejeição. Então, não tornando esses pensamentos uma verdade absoluta, não se agarrando a eles, não alimentando, mas questionando, porque os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles alimentam um ao outro. Então, se a gente quer quebrar o ciclo, se a gente quer deixar que ele siga um caminho natural em vez de alimentar, é importante estar consciente para quando um pensamento de autodesvalorização vier, por causa desse sentimento de rejeição, e aí, a partir disso, você conseguir questionar. Você conseguir não se identificar com o que a voz ali na sua cabeça está dizendo, e conseguir lembrar que uma pessoa não querer estar com você não é sobre o seu valor, não é sobre o seu merecimento, sua capacidade, é apenas sobre o que importa para o outro, sobre o outro, né? Mas e quando esse sentimento vem de uma relação familiar, né? Quando isso vem a partir da relação com quem teoricamente deveria gostar, né, de querer a gente ali por perto. Quando isso vem da mãe, do pai, né, enfim, de quem estava ali, o familiar mais próximo, que teoricamente deveria ser a pessoa a nos acolher, nos amar. Olha, não é fácil realmente, é claro que vai ser doloroso, mas a realidade, por mais dura que seja de encarar nessa situação, é que a gente não força sentimento. A gente não força o amor. A gente não força alguém a nos amar. E se de repente o seu pai, a sua mãe não foi presente, não permaneceu ali com você por uma escolha própria, né, uma escolha dele, dela, foi embora, ainda que num sentido emocional e não físico, de repente estava ali, né, vivia com você fisicamente, mas emocionalmente era distante, e aí você se sentiu rejeitado, primeiro de tudo, eu sinto muito. Eu sinto muito de coração, porque é algo que marca realmente, né, a criança, o adulto que essa criança se torna. Mas olha, não é culpa sua. Isso não é sobre quem você é. Isso não diz sobre quem você é. Isso não diz sobre o quanto você merece ou não ser amado. É sobre questões do outro, do seu pai, da sua mãe, né, enfim, de quem foi o familiar ali. É sobre os processos do outro, as sombras do outro, o que o outro carrega com ele na vida. Não é sobre você. Não diz nada sobre você. Então, o que eu te falo aqui é: se esse sentimento permanece com você hoje ainda, busque ajuda, terapia, autoconhecimento, mergulhe fundo mesmo, né, nesse resgate de quem você é, da sua cura, do abraçar o seu potencial. E não vai ser um processo fácil, tá? Não vai ser um processo bonito, você vai ter que encarar certas situações que você viveu e que de repente você quer deixar pra lá, mas ao deixar pra lá, você tá carregando aquilo com você. De uma forma inconsciente, você vai carregando pra todas as relações que você vem vivendo depois, aquela rejeição, aquele medo de ser rejeitado, aquela ânsia ali de ser aceito, de ser acolhido, e isso pode gerar várias consequências, né, na forma de se relacionar com o outro. Então, por mais que não seja um processo fácil, é um processo necessário de cura, de resgate mesmo de você, né, pra você se libertar das dores ali que as escolhas do outro geraram na sua vida, né, que as escolhas do outro trouxeram pra sua vida e que você carrega com você hoje. Então vai ser necessário para você se desprender do que deveria ser, né, ou seja, do: "Ah, mas eu deveria ter sido amado pelo meu pai e pela minha mãe, eles deveriam ter me criado melhor, eles deveriam ter me dado afeto, me dado carinho, eles deveriam ter me amado", e se desprender disso, né, desse "deveria ser", e conseguir aceitar o que foi. Ainda que não tenha sido o cenário ideal, ainda que não tenha sido o cenário acolhedor que você gostaria e que você merecia. Então, para você conseguir adiante na sua vida, né, você conseguir seguir adiante no que você quer, em como você quer viver, sem esse peso, vai ser importante passar por esse processo de cura disso. E para isso você vai ter que precisar olhar para essa situação que você viveu. Então, conseguir seguir sabendo que você tem a opção de fazer diferente, né, de fazer com mais amor do que você recebeu, vai decorrer disso, de você curar isso que você viveu, né, curar essa
fase que você viveu ali enquanto você era criança, adolescente, enfim. Então lembra, uma pessoa não gostar de você, não demonstrar carinho por você, não querer viver por perto, é sobre ela. Seja sobre preferências dela, seja sobre sombras que por ela não ter curado, por ela ainda não estar lidando, e que cada um tem o seu tempo, ok? Ela não consegue estar perto, ela não consegue estar ali junto, né? Então, de qualquer forma, é sobre ela, não é sobre você. Não significa também que você é perfeito, não significa que o outro é a pior pessoa do mundo, significa apenas que somos todos humanos, vivendo cada um seus processos, lidando com as suas sombras da forma que consegue no momento e buscando fazer o melhor que a gente sabe no momento, com o que a gente aprendeu, com o que a gente sabe, ainda que talvez isso não seja o melhor na visão alheia, né? Ainda que isso não seja o melhor na visão do outro. E sim, você merece ser amado. Todos merecemos isso, né? Não não tem, eu não mereço porque fulano me rejeitou, então provavelmente eu não mereço ser amado. Não, você merece. Isso que aconteceu diz sobre a pessoa, não sobre você. Diz sobre os valores, os sonhos, a compatibilidade que a pessoa tem mesmo com as outras pessoas, os valores dela. Ou, de repente, sombras, né? Como eu falei, de repente ela tem uma sombra ali, no caso, principalmente de pai e mãe, que não foi lidado, não foi trabalhado, não foi curado, aquilo era o que ela aprendeu, o que ela sabia. E isso acabou transbordando em você. Mas não diz sobre você. E você merece ser amado, né? Todos merecemos. Mas não seremos amados por todo mundo. Então, algo importantíssimo aqui é: se dê amor. Seja essa primeira pessoa a se dar amor, a se dar carinho, a se dar presença, porque isso já vai preencher um tanto do seu tanque por aí. Isso já vai suprir um tanto do seu tanque. E é claro que ainda assim a gente tem necessidade de se relacionar com outras pessoas, né? De conviver com outras pessoas, de receber amor de outras pessoas. Mas quando você é a primeira pessoa a fazer isso, você já tá com o seu tanque ali um pouquinho preenchido, um tantinho preenchido, que você consegue se reerguer, né? Você consegue sustentar o caminho. Você consegue sustentar aquele sentimento de rejeição lidando de uma forma consciente. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a acalmar o coração por aí, caso você esteja se sentindo rejeitado por alguém. Se é alguma coisa que vem da infância, realmente, de pessoas que teoricamente deveriam ter te acolhido, né, ter cuidado de você, ter te dado afeto, carinho, então procura ajuda profissional se você sentir que precisa disso e mergulhe mesmo nesse processo de cura, de resgate de você, para que você consiga seguir daqui para frente de forma mais leve, sem carregar esse peso com você, esse peso que não é seu, mas que por escolhas alheias acaba vindo com você, realmente acaba interferindo na sua vida. Então não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo bonito, mas é um processo necessário e que vale a pena. E que vale a pena para que você consiga se relacionar daqui em diante de uma forma mais leve com as pessoas que você encontrar pelo seu caminho. Então eu espero que você leve com você essa forma mais saudável de lidar com esse sentimento de rejeição, que você passe a lidar de uma forma mais consciente com isso realmente. Um super abraço e até o próximo episódio.